Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o professor Wendel e essa é a nossa primeira aula sobre CSS. Muito bem, vamos abrir então o nosso editor de textos, o Bluefish, e vamos ver alguns exemplos de CSS. Vamos então em arquivo, abrir. Vamos pegar o nosso primeiro exemplo de CSS. Como vocês podem ver, nós temos aqui um documento HTML, com as tags que vocês já conhecem. E aqui nós temos uma tag chamada Style. Essa tag inicia então todos os comandos relacionados a folhas de estilo. Como nós já vimos na aula anterior, o HTML se preocupa com a estrutura da página e o CSS se preocupa com a apresentação da página. Então, para que a gente tenha uma regra CSS, nós precisamos de um seletor, que nesse caso aqui é uma tag HTML, a tag body, e nós precisamos também da propriedade. Aqui nós temos a propriedade background color e precisamos também de um valor para essa propriedade. Aqui nós temos o valor da propriedade background color, light blue. Então essa propriedade diz respeito à cor de fundo da tela e este é o valor dessa propriedade. Aqui nós temos um outro seletor, que é a tag H1, é o título, né, de nível 1. E aqui nós temos duas propriedades diferentes. A propriedade color e o seu valor, e a propriedade text align e o seu valor. Então aqui nós temos uma propriedade que vai definir a cor dessa tag, e aqui a propriedade que vai definir o seu alinhamento e os seus respectivos valores. Aqui nós temos uma outra tag, a tag P, e suas respectivas propriedades, font family e font size, e os seus respectivos valores. Este é o valor, é o tamanho da fonte. Então a propriedade é font size e o tamanho é 20 px. Finalizando o estilo, nós fechamos com a tag style. Fechamos também a tag read, pois o estilo da página deve ficar dentro da tag read. E aqui nós fazemos a apresentação da página através das suas tags, respectivas tags, da estrutura da página. Vejam que aqui a gente não mostra o estilo, apenas a estrutura. Ou seja, o estilo é todo definido pelo CSS. Muito bem, vamos ver como ficou. Muito bem, essa é a página, o exemplo. Aqui nós podemos ver o fundo da página, colorido, o título centralizado, também colorido, e o parágrafo, com a sua respectiva fonte, e também alinhado corretamente. Bom, vamos então ao nosso segundo exemplo. Vamos abrir então o nosso segundo exemplo. Neste exemplo, nós temos o CSS inserido na página de uma outra maneira, né? Nós temos aqui a tag link dentro da tag read, que nos diz aonde o nosso estilo de página está inserido, em qual arquivo ele se encontra. Então aqui nós temos o tipo de arquivo, que é style sheet, ou folha de estilo, né, também conhecido como CSS. E aqui nós temos o arquivo com extensão CSS que contém esse estilo. Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos o estilo inserido internamente, diretamente dentro da página HTML, com a ajuda da tag style.
E aqui nós temos o estilo contido em um arquivo .css. Vamos abrir esse arquivo então, para ver como é a configuração dele. Aqui nós temos então as regras CSS. Então nesse arquivo nós temos o CSS, ou o estilo da página. E nós temos o seletor, né, que é a tag body. Temos outro seletor, que é a tag H1. E aí nós temos então a propriedade background color para o body. E temos as propriedades color e margin left para a tag H1. Então a diferença é que aqui nós temos todos os estilos dentro de um arquivo .css. E nós chamamos esse arquivo através da tag link. E aqui nós temos a estrutura da página. Vamos ver como ficou então. Então esse é o nosso exemplo número 2. Esse é o estilo da página. Aqui nós temos a estrutura, o título e o parágrafo. Então essa é uma outra maneira de inserir o estilo, né, o CSS dentro da página. Aqui nós temos internamente, direto na estrutura e na página HTML, usando a tag style. E aqui nós temos através de um arquivo chamado meuestilo.css. Nós dizemos que quando nós utilizamos esta forma para chamar um arquivo CSS, nós estamos inserindo CSS de forma externa, ou seja, a partir de um arquivo que não está dentro da página HTML. Essa forma de inserir o CSS na página, ela facilita muito a manutenção do estilo, já que nós podemos modificar o estilo. Nós vamos alterar a propriedade no arquivo CSS e vamos verificar novamente como a nossa página vai se comportar. Muito bem. O fundo da tela então ficou vermelho. Eu posso alterar então novamente o arquivo para outra cor, a propriedade background color deste seletor body, salvá-lo e verificar como a nossa página ficou. Então vejam que é a mesma página com diferentes configurações CSS. Muito bem. Vamos então ao terceiro exemplo de CSS. Bom, essa página HTML contém um CSS chamado de inline. Por quê? O estilo é adicionado como uma propriedade da tag HTML. Nós temos a tag H1, a tag P, e esse é um atributo chamado style, que insere diretamente na tag o seu estilo CSS. Aqui nós temos então a propriedade e o seu valor. Se houver mais de uma propriedade para a tag, nós utilizamos o ponto e vírgula para separar as propriedades. Então nós temos duas propriedades, color e text align. Então nós separamos essas duas propriedades com um ponto e vírgula. Esta forma então de inserir o CSS é chamada de inline. Vamos ver como ficou? Muito bem. Então essa é a nossa página HTML com o estilo inline. Esta é a nossa página HTML com o estilo externo, com um arquivo externo. E esta é a página HTML com o estilo interno, como nós podemos ver aqui no primeiro exemplo, usando a tag style. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre CSS. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até breve.